Famílias. Cremos que a família é uma criação de Deus para servir como base da sociedade. A sociedade que foi planejada por Deus, que é o nosso Criador, ao nos criar, ao soprar sobre nós o seu Espírito e nos tornar criaturas semelhantes a Ele, Ele planejou que a humanidade viveria ao redor da unidade familiar. Quando questionaram Jesus sobre a dissolução da família por meio do divórcio, ele respondeu que o que Deus uniu, ninguém o separe. É esse versículo que está aqui, pequenininho. Ninguém separe a família. Essa é a palavra de Deus para nós. E a Bíblia nos apresenta uma série de exemplos de famílias. Infelizmente, a maior parte desses exemplos são negativos. A maior parte deles. Mas porque nós somos humanos, né? Qual é a família perfeita? Não existe. Não existe família perfeita. A única família perfeita é a Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são perfeitos. O resto está sujeito à natureza humana e, portanto, está sujeito às imperfeições da natureza humana. E já que a palavra de Deus nos ensina que a família deve permanecer unida, que esta é a vontade de Deus, eu pergunto para você, o que é que você está fazendo na sua família para mantê-la unida, ou ajudar a mantê-la unida? Você tem buscado a ajuda de Deus para isso? Você que está enfrentando problemas familiares, você tem buscado no Senhor ajuda para conseguir lidar com esses problemas? Ou jogou a toalha? Deixou para lá. A primeira família que nós utilizamos como exemplo, de onde extraímos uma série de conceitos, de princípios, e a maior parte deles negativos, né? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não enfie o dedo na tomada. Aí, poxa, mas precisa falar isso? Claro, claro. Se você não avisa que não pode enfiar o dedo na tomada, alguém vai acabar enfiando o dedo na tomada, levando um choque. Então, a gente tem que avisar. A Bíblia nos avisa onde estão as tomadas, os buracos, os precipícios, onde provavelmente cairemos, se não tomarmos cuidado. Então, é por isso que essas famílias disfuncionais foram registradas na Bíblia, porque ali há exemplos que podemos estar vivendo em nossa vida. Primeiro exemplo, a primeira família, Adão e Eva, e como isso impactou a vida dos seus filhos, Caim e Abel. Hoje, vamos para uma segunda família, que é a família de Jacó. A Bíblia nos apresenta outras famílias entre Adão, Eva e Jacó, mas pulamos porque senão a série ficaria muito longa. São várias famílias que a Bíblia nos apresenta. E nós nos restringimos a apenas 6 domingos aqui nesse tema. Então, ficaremos agora no mês de maio, até o primeiro domingo de junho, e depois outro tema. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25, para buscarmos extrair algumas lições da vida de Jacó. Gênesis 25, a partir do 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmão de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Glória a Deus. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que ela disse: por que isso está me acontecendo? Foi então consultar o Senhor. É o que eu tenho recomendado para você fazer toda hora. Está em dúvida? Está aparecendo algum problema? Vá consultar o Senhor. Faça como ela fez. E o Senhor disse para ela, adiantou para ela aquilo que todos ficariam sabendo em breve.
2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú, que significa peludo. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó, que literalmente significa aquele que agarra o calcanhar, mas é uma expressão de linguagem que significa traiçoeiro. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. E aqui nós temos logo na cara da gente, o texto bíblico é claro, qual é o problema da família de Isaque, pai de Esaú e Jacó. Qual é o problema? Favoritismo. Você ter o seu favorito, você fazer uma escolha entre um filho em detrimento do outro. Essa atitude de favoritismo, ela não é só prejudicial na família, ela é prejudicial em qualquer lugar. Na igreja, por exemplo, o pastor dá mais atenção para um do que para o outro, porque é do mesmo time de futebol, torce para o mesmo time de futebol que ele. Pode acontecer. Seria muito ridículo isso, né? Mas pode acontecer. O favoritismo vem dos mais diversos lugares. Você simpatiza com uma pessoa, não simpatiza com a outra, você naturalmente vai dar mais atenção para aquela com a qual você simpatiza. Só que numa família, isso pode gerar consequências muito longas, muito profundas. E a base dos problemas de relacionamento entre Jacó e seu irmão Esaú, que são o tema aqui desse nosso estudo, dessa nossa análise, está justamente no favoritismo e nas suas consequências na vida daquelas pessoas. Como nós lemos, Esaú era mais forte, ele era agitado, segundo um padrão de comportamento dos homens livres daquela época, vivendo nos campos, se tornando um caçador. Esaú era o típico alfa. Era o cara que liderava, era o cara que fazia. Já Jacó era um cara mais pacato. Era um cara que ficava em casa, aprendeu a cozinhar, cuidava do rebanho do seu pai. É o que nós chamaríamos de filhinho da mamãe, né? Ele passou a ser o queridinho da mamãe dele. O outro estava lá no campo, Rebeca não tinha nem contato com ele, o outro estava pertinho, estava ali sempre pronto para fazer um chamego, pronto. Formaram-se 2 times na família de Isaque, o time Esaú e o time Jacó. O time Esaú com o seu grande capitão Isaque e o time Jacó com a sua grande capitã Rebeca. E cada um puxando a brasa para debaixo da sua sardinha. Lógico que isso ia dar problema. Quem é que cresceu numa família com irmãos? Quem é que tem irmãos aqui, ou teve irmãos? Quase todo mundo, né? Eu tive uma irmã. Minha irmã é 3 anos e meio mais nova do que eu. E eu não canso de pedir perdão a ela por tudo que eu lhe fiz. Eu tornei a vida dela um inferno. Até eu chegar na adolescência, era uma ciumeira, uma agressividade. O que eu estou lendo aqui, eu vi na minha vida. Eu vi na minha vida. É a novinha, é menina. Pô, me senti preterido, fiquei amargurado. E aí comecei a me vingar. E óbvio que eu apanhava pra caramba por causa disso. Quanto mais apanhava, com mais raiva eu ficava. Aí mais eu ia lá importunar. E aí eu apanhava de novo. Ao ponto do meu pai chegar e falar assim, vem cá,
Parece que você está gostando disso, né? Não quero. Você tem certeza que você não quer apanhar de novo? Não quero. Então para de fazer isso. Mas, gente, às vezes era mais forte do que eu. Ainda mais numa viagem, Rio-São Paulo, 6 horas dentro de um carro. Desculpe, minha irmã, eu não conseguia resistir. Ia lá e beliscava. Enfim. Uma outra forma de chamarmos esses meninos mais calminhos é o tal do incel. Incel? O que é isso? Se você quiser entender essa dinâmica do alfa, do incel, programe-se para estar no último sábado de maio aqui na igreja, porque o serviço de atendimento ao cristão, de apoio ao cristão, o nosso SAC, ele vai estar apresentando uma palestra sobre a série Adolescência, ou melhor, sobre o mesmo conteúdo da série Adolescência, que está fazendo muito sucesso na Netflix, que trata exatamente do garotinho incel que resolve assassinar. Contei, paciência. A menininha lá, a vizinha, né? Se matou ou não matou, é outra história, é a grande questão do filme, da série. O último sábado de maio, dia 31 de maio, a partir das 4 horas da tarde, esteja conosco, vamos ouvir mais sobre isso. Aí você vai saber o que é Red Pill, alfa, incel e coisas do gênero. Talvez a atitude de Rebeca em relação a Jacó fosse uma compensação. Tadinho do meu filhinho, papai não dá atenção para ele. Vem cá, filhinho, eu vou dar atenção para você. E aí o favoritismo que gerou esse antagonismo, essas equipes que estavam disputando a primazia da família, geraram o que todo favoritismo gera: ciúme, ressentimento e agressividade. É comum. Aconteceu comigo, aconteceu com eles. Como é que você se sente quando é preterido por alguém? Ou em casa, ou no trabalho. Você foi lá, trabalhou, se esforçou, fez tudo que tinha que fazer. Na hora da promoção, é aquela outra pessoa que joga tênis com o chefe, que não sei o que lá e tal, e tem papo bom, e você ali... mas o que adiantou ralar tanto aqui? Você não se sente mal quando é preterido? Quando é passado para trás por outra pessoa? Não sente vontade de se vingar? É o natural do ser humano. É o natural. Tempos depois, não vou ler o texto, em Gênesis 25, de 29 a 34, vou resumir para vocês. Esaú chegou faminto do campo e pediu a Jacó um pouco de um ensopado vermelho que ele estava preparando. Daí, Esaú também ser chamado de Edom, que significa vermelho. Jacó se aproveitou da situação, da necessidade do seu irmão, e exigiu que ele lhe desse o direito de filho mais velho. A tua parte da herança é minha. Gente, você trocar uma herança por um prato de comida, mas se a pessoa é imediatista, se a pessoa está mais preocupada em resolver a sua necessidade imediata do que pensar a longo prazo, né, como diz aquele ditado, a longo prazo todos estaremos mortos. O negócio é o curto prazo, é hoje. O meu eu quero agora. E Esaú foi imediatista e trocou, vendeu a sua herança por um prato de comida. Depois ele se sentiu enganado. Mas não houve engano. Foi uma troca comercial justa. Eu te cobro isso. Se você não quer pagar, tudo bem. Não coma. Fique com fome. E ele aceitou. Mas o pior ainda estava por vir. Aí, capítulo 27 todo trata da segunda reação, da segunda vingança de Jacó sobre o seu irmão. Eu vou só
sintetizar para você. Lá, no capítulo 27 de Gênesis, nós vemos que Isaque, já estando muito velho, praticamente cego, chamou Esaú, que era o seu filho preferido, para lhe passar a bênção da primogenitura. São duas coisas diferentes. A herança, a parte como primogênito, é uma coisa, que é maior do que a parte dos outros filhos, da herança. A outra coisa é a bênção da primogenitura. Para eles, essa bênção que era proferida pelo patriarca tinha um valor imenso. Era como a palavra de Deus. E Isaque, assim como foi abençoado pelo seu pai Abraão, queria abençoar o seu primogênito, o seu preferido, Esaú. Chamou, disse para ele que queria que ele trouxesse uma caça e fizesse para ele um prato, do jeito que Isaque gostava. Esaú foi para o campo. Só que Rebeca estava atenta. Ela ouviu a conversa e ela resolveu intervir. Ela resolveu agir em benefício do seu preferido. E para isso, ela utilizou de uma estratégia de manipulação e mentira. Está na Bíblia. Rebeca jogou duríssimo com o seu marido, mentiu para o seu marido, convenceu Jacó a mentir para o seu pai, e Jacó foi. Quem já leu o capítulo todo sabe que Jacó começou a criar um monte de dificuldades. Não, mãe, mas peraí, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei caçar. Que caçar? Pega um cabritinho ali do rebanho, mata e faz. Você cozinha melhor do que o teu irmão, vai ficar muito bom. Teu pai nem vai saber a diferença. Mas, mãe, eu vou ter que chegar perto dele. Ele está cego, mas ele ainda sente cheiro. Ele vai sentir o meu cheiro. Não, vou te vestir com as roupas do teu irmão. Mas, mãe, meu irmão é peludo. Olha só, ele ainda tentando. Mas, mãe, meu pai é peludo, o meu irmão é peludo, eu sou liso. Ah, não tem problema. Pega o couro do bichinho que você matar e a gente vai cobrir você com isso. E assim, por mais que Jacó ainda tentasse argumentar, o argumento da mãe foi mais forte. E ele foi, e o pai ainda virou para ele e falou assim: o seu cheiro é do meu filho Isaque, mas a sua voz é do meu filho Jacó. Não, eu estou com faringite. Não se preocupa não, é por isso que a minha voz está meio fina. Sou eu mesmo. Mentiu também. Jogou o jogo. O time Rebeca conspirou contra o time Isaque. E Jacó roubou a bênção da primogenitura do seu irmão. Aí, quando Esaú descobriu que havia sido enganado pela segunda vez, já no finalzinho do capítulo 27, versículo 41, ele disse, diz o texto, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei o meu irmão Jacó. Olha o nível que a família chegou, por causa do favoritismo, por causa do ciúme, por causa da ganância, por bens, por riquezas, por primogenitura. Esaú jurou de morte o seu irmão. Só que Rebeca era onipresente, né? Ela sabia de tudo, ela ouvia tudo, devia ter um monte de espiões, ou então o pessoal usava celular, né? Como hoje em dia, que ouve tudo que a gente fala, mesmo estando desligado, é incrível, mas é verdade. E aí passaram lá para ela a informação, os hackers passaram a informação para a Rebeca, e ela bolou um novo plano para consertar o problema gerado pelo primeiro plano. Essa ruptura causada pelas consequências do favoritismo levou Jacó a precisar fugir. Aí eu pergunto para você,
Quando você toma uma atitude, faz uma escolha, e a coisa não sai como você imaginava, você foge? Qual é a sua reação? Qual é a sua reação quando alguma coisa dá errada na sua vida? Você enfrenta as consequências e procura resolver o problema, ou você tenta botar a culpa em outro, ou foge? Sempre que nós utilizamos engano e mentira para conseguir o que queremos, sempre haverá consequências ruins. A maior mentira de todas, depois daquela que o diabo não existe, a segunda maior mentira de todas é aquela que diz que os fins justificam os meios. Não justificam. Se o meio que você utilizou foi mentira, você agiu como filho do diabo. Porque é o que Jesus falou isso. Vocês são filhos do diabo, porque vocês querem me matar e vocês mentem o tempo inteiro. Então, sempre que alguém usa a mentira como estratégia, essa pessoa está agindo segundo a orientação de Satanás. Mesmo sendo cristão, mesmo sendo batizado nas águas, está se deixando usar pelo diabo. A mentira é do diabo. Não tem... Ah, não, mas é só uma mentirinha, só para não ferir a suscetibilidade da outra pessoa. Quando as pessoas chegam para mim e me perguntam alguma coisa que eu sei que a resposta não vai agradar, eu respondo com uma outra pergunta. Você tem certeza que você quer que eu te responda? A pessoa já se toca, né? Não vou gostar do que eu vou ouvir. Não, quero que você fale. Aí eu falo. Não fico dizendo coisas que não têm nada a ver. Eu sei que para o marido, quando a esposa chega, se arruma, chega para ele, olha só, estou bem. Aí você para e pensa assim, se eu falar o que eu penso, eu vou dormir na sala. Não posso fazer isso. Mas também não precisa me... Está linda, querida, está linda. Mentira, não pode. É o quê? Tenta se safar, tenta não responder. Prefiro não produzir prova contra mim mesmo. Pronto. E acabou. Mas não minta. Não minta. Peça ajuda a Deus. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, eu não quero dormir na sala. E aí Jacó precisou fugir. E até para fugir, Rebeca teve que bolar um plano. Porque não podia, ficaria muito feio, né? Aquele que herdou a primogenitura, aquele que recebeu a bênção da primogenitura, fugir simplesmente? Não pode ser assim. Então Rebeca bolou outro plano. Ela disse para Isaque que estava muito desgostosa porque Esaú tinha casado com mulheres daquela região e ela não queria isso, ela queria que Jacó se casasse com alguém da família dela. E pediu autorização a ele para enviar Jacó para a casa do seu irmão Labão. E Isaque aceitou. Só que aí chegou a hora das consequências alcançarem Jacó. Jacó podia ser muito esperto, mas ele... Sabe aquela história que você é muito esperto até que você encontre alguém mais esperto do que você? Tem uma brincadeira que diz que o fulano tem 10 anos de praia. Não, tem 10 anos de praia, ninguém me engana. Aí o cara é enganado, o outro pergunta para ele, pô, cara, você não disse que tinha 10 anos de praia? Como é que você se deixou enganar? É porque o outro tinha 20, né? Então, Jacó foi provar do próprio veneno com seu tio, que veremos aqui, tinha uma atitude de um narcisista sociopata. Veremos aqui. Que família, meus irmãos. Que família difícil. Não tem como crescer normal numa família dessa. Não tem como. As relações são todas doentias. São relações sempre de controle, de disputa. Você não vê, você vê paixão,
mas você não vê amor. É uma coisa muito, até triste, sabe? De você perceber que isso acontece com os patriarcas da nossa fé. Mas a questão não é essa. A questão é, se acontece com eles, por que você acha que não vai acontecer com você? Por que você acha que você está isento de cometer os mesmos erros que eles cometeram? Não, não está isento, não. E aí, em Gênesis 29, Jacó chega até a terra do seu tio, lá em Padã Arã, encontra Raquel e fica apaixonado por ela. Eu vou ter que adiantar um pouco a história. E Gênesis 29, de 20 a 30. Então Jacó, apaixonado por Raquel, trabalhou 7 anos por ela, que pareceram poucos dias, por tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Provavelmente rolou muito vinho, muita sangria naquela festa. Jacó já estava no grau, se deitou com uma, achando que era outra. E só percebeu no dia seguinte. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Olha lá, o enganador sendo enganado. Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. E por que não avisou antes? Porque ele já estava mal intencionado desde o princípio. Lógico. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Tá bom, ok. Como é que você se sente quando é enganado? Eu me sinto mal, a beça. Eu tenho muita dificuldade de me controlar. Muita. Eu tenho que orar muito, clamar muito ao Senhor, porque sobe uma ira, e aí vem a tentação junto. Não, deixa aí que a ira é santa. Não tem nada de santo na ira. Não tem. Então é entregar para Deus, e Senhor, me levaram, restitui. É isso que a gente precisa fazer. O natural é querer se vingar. É querer dar o troco. Mas é por isso que Jesus disse que quando nos baterem numa face, a gente deve oferecer a outra. Eu já disse aqui várias vezes que eu não creio que isso seja literal. Porque o próprio Jesus, quando recebeu um tapa na cara lá no Sinédrio, ele questionou a pessoa que bateu nele. Se o que eu falei foi verdade, por que você me bateu? E mesmo se o que eu tivesse falado fosse mentira, quem te dá o direito de me bater? Jesus questionou a pessoa que lhe bateu. Então, esse dar a outra face não significa literalmente se deixar bater de novo. Significa não se vingar. Significa não tentar dar o troco. É o oposto do olho por olho, dente por dente. Jesus faz a comparação. Vocês ouviram que o que lhes foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, quando lhe baterem numa face, ofereçam a outra. Então, em vez de você agir com a pessoa da forma como ela agiu com você, você entrega ela a Deus em oração. Senhor, está aqui essa pessoa que me feriu, que me passou para trás, que me enganou. Como você age quando é enganado? E aqui a história de Jacó tem uma guinada, um plot twist. Já ouviram esse termo? Eu tenho ouvido muito esse termo. É aquela mudança no rumo da história, que tenta se fazer que seja inesperada, para dar mais emoção a quem está assistindo. Jacó foi enganado 2 vezes e começou a aprender. Agora ele começou a aprender. E ele começou a trabalhar pela segunda esposa. Ele recebeu, depois de uma semana, ele recebeu Raquel, dormiu com ela também,
E aí foi trabalhar mais 7 anos. Concluído aquele tempo, ele queria ir embora. Ele queria ir embora. Só que Labão tinha outros planos para Jacó. Labão queria se aproveitar de Jacó. Labão já tinha percebido que tudo que Jacó fazia dava certo. E que ele estava enriquecendo, fruto do trabalho do outro, que era um trabalho abençoado. Então, Labão não queria deixar Jacó ir embora, até porque, indo embora, ia levar suas filhas, seus netos. Ele não queria isso, ele queria manter todo mundo ali debaixo da asa dele. E aí, em Gênesis 30, é que nós vemos esse plano de Labão para enganar Jacó mais uma vez. Eu não vou entrar em detalhes, mas é um esquema de as cores das ovelhas, do pelo das ovelhas, as cores do pelo dos bodes, se tinha listra, se tinha mancha, se era preto, se era branco. Não vou entrar no detalhe, isso não é importante. O fato é que Labão planejou passar Jacó para trás de novo. Mas Jacó fez um contraplano e se antecipou ao esquema do tio e sogro e começou a enriquecer cada vez mais, com a parte que lhe cabia. Então, em Gênesis de 25 a 43, tem todos esses planos que aconteceram, planos e contraplanos, e assim o tempo continuou passando. Jacó já tinha trabalhado 14 anos pelas 2 filhas, e quando completou 20 anos na casa de Labão, ou seja, trabalhou mais 6 anos cuidando dos rebanhos de Labão, Deus veio em socorro de Jacó. Olha que guinada na vida desse homem. Deus veio em socorro dele. O mesmo Deus que tinha aparecido para ele quando ele saiu da sua terra e foi em direção à terra dos parentes da sua mãe. O mesmo Deus que tinha aparecido para ele, lá em Betel, apareceu de novo para ele num sonho e disse: está na hora de você voltar para casa, para a terra dos seus pais. Por que ele não voltou antes? Porque ele tinha medo de Esaú. Ou vocês acham que ele esqueceu o que ele fez com o irmão dele? Ou vocês acham que ele esqueceu que o irmão dele prometeu que iria matá-lo? Ele estava ali porque ele não tinha para onde ir, vai fugir para onde? Mas quando Deus lhe garantiu que estava na hora de voltar, ele creu. Isso mostra que a vida de Jacó já estava começando a mudar. Isso está em Gênesis 31, 3. E Jacó, então, fez um plano para fugir, fugiu. Quando Labão ficou sabendo, foi atrás dele. E aí, quando Deus manda você fazer alguma coisa que vai te colocar em risco, é o próprio Deus que te protege. Ele não manda você para o meio do fogo se ele não está disposto a te proteger do fogo. E aí, Deus apareceu num sonho a Labão: não mete a mão nele. Vai ficar muito ruim para você se você meter a mão nele. E Deus sabe ser muito persuasivo quando Ele quer, né? E aí Labão foi lá e gritou e falou. E aí a gente vê a natureza de Labão quando ele disse: as filhas são minhas, os netos são meus, tudo que você tem é meu. Se eu quisesse, eu te matava aqui agora e levava tudo comigo. Mas o teu Deus mandou eu não fazer isso. Então você vai para um lado, eu vou para o outro, e pelo menos deixa eu me despedir da galera aqui. E assim foi. E assim foi. Estava resolvido o problema de Jacó? Não. Não. Porque ele estava voltando para onde estava o seu irmão. E agora? Agora Jacó era um homem diferente. Quando ele enganou seu irmão pela segunda vez, ele fugiu. Dessa vez, ele poderia ter tentado fugir. O Oriente Médio é grande, né, gente? Ele não precisava voltar exatamente para onde o irmão dele estava. Mas Deus mandou ele ir para a terra dos seus pais. E seu irmão estava lá também.
que ele fez? Ele poderia ter tentado fugir? Não. Ele poderia ter tentado chegar lá sem ser percebido? Pouco provável, né? Que Esaú não fosse ficar sabendo que chegou o seu irmão de volta. Então, eu creio que, sob inspiração de Deus, o que fez Jacó? Aí a Bíblia nos mostra todo o esquema que ele montou, os textos seguintes aqui. Primeiro, ele dividiu todos os seus bens em grupos de prioridade. Então, ele colocou as 2 servas com as suas filhas, depois a Lia com seus filhos, e depois a Raquel com José. Benjamim ainda não tinha nascido. Pensando assim, se meu irmão atacar o primeiro grupo, ainda dá tempo dos outros grupos fugirem. Só que ele não fez só isso. Ele mandou mensageiros avisarem Esaú de que ele estava voltando. E mandou presentes, uma grande quantidade de animais, em grupos separados também. E foi enviando esses animais, porque ele ficou sabendo que o seu irmão estava vindo ao seu encontro com 400 homens. Bom, ninguém vai receber o irmão com 400 homens, você não está querendo briga, né? Foi com 400 homens lá para receber o irmão. Eu não tenho como lidar com isso. Vou tentar apaziguar meu irmão, nem que eu tenha que dar tudo que eu tenho, mas pelo menos eu salvo a minha vida, a vida das minhas mulheres e dos meus filhos. E aí, ele foi enviando esses presentes até o momento que Esaú chegou até ele. O que você faz quando você sente que pisou na bola com alguém e você precisa apaziguar essa pessoa? Nós temos aqui um bom exemplo na vida de Jacó. Só que, antes que Esaú chegasse, na noite anterior, Jacó passou por um momento de grande transformação. Ele já vinha sendo mudado, a atitude dele já estava mudando. Mas a grande mudança aconteceu na passagem de um pequeno ribeiro chamado Jaboque. O val de Jaboque, a passagem do riacho. Ali, e eu vou deixar que o texto conte isso para nós, Gênesis 32, de 24 a 30. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Isso enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e os venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a face de Deus, vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Jacó, o traiçoeiro, agora virou Israel, aquele que vence. Que mudança, hein? Que transformação. Transformação que só Deus é capaz de fazer na sua vida, como fez na vida de Israel. Nem vou mais chamá-lo de Jacó. Eu não vou entrar no mérito de quem era esse homem. Um homem veio lutar com ele e o abençoou. Era um anjo. Era Jesus Cristo, porque há passagens no Antigo Testamento que vários teólogos acreditam se referirem a aparições prévias de Jesus, como o anjo do Senhor.
não é consenso, mas há a ideia de que quando o Antigo Testamento se refere ao anjo do Senhor, está, na verdade, se referindo a Jesus Cristo, que veio, apareceu como anjo, como um ser espiritual, antes de encarnar. Não sabemos ao certo. Não importa. Como é que o cara lutou contra um anjo e venceu? Não é bem assim, né? Tanto não venceu que ficou manco. Mas, mesmo sem entrarmos nos detalhes da passagem, que por si só já daria uma pregação inteira, o importante é olharmos para o fato de que o Deus que tinha aparecido em sonhos, apareceu agora pessoalmente. O Deus que estava guiando a vida de Jacó, agora o estava transformando em Israel. É isso que importa para a gente. Esse é o exemplo que a gente pode extrair dessa passagem, desse momento da vida de Israel. Mas vejam, significa que Israel não errou mais? Ele se tornou uma pessoa perfeita? Claro que não. Claro que não. Basta olharmos a forma como ele cuidou dos seus filhos. Como é que ele tratou os seus filhos? Ele os tratou todos igualmente? Quem acha que ele tratou os filhos todos igualmente? Quem acha que ele tinha um filho preferido? José. O José era o queridinho do papai. O José ganhava roupa que os irmãos não ganhavam, o José ficava zoando dos irmãos e tudo mais, até o dia que se cansaram e só não mataram ele porque Deus não queria. Quase que o mataram. Inicialmente foi salvo pelo irmão mais velho, depois foi salvo por Jacó, ou por Judá, que teve a brilhante ideia de vendê-lo como escravo. Não, para que a gente vai matar o cara? Pô, vamos vender com escravo, que ganha um dia. Se livra dele, o sangue dele não fica sobre a nossa cabeça, a gente ainda leva um troco. Judá não era brincadeira, não. Por que os irmãos agiram assim? A vida de José é outra história, tá? Não é essa, não. Mas por que eles agiram assim na vida do seu irmão? Porque o seu irmão era tratado com favoritismo, que geram ciúmes, amargura e violência. Aconteceu com Esaú e Jacó, aconteceu com os filhos de Jacó, agora Israel. Antes disso, ainda como Jacó, antes de ser chamado Israel, ele também tinha preferência entre as esposas. Ele tratava Raquel de outra forma, de forma diferente como tratava Lia. Muito diferente da forma como tratava as duas servas que foram engravidadas por ele. Ele não era perfeito. Ele não se tornou perfeito. Assim como você também não vai se tornar perfeito. Mas ele foi transformado. E daí, então, nós chegamos às lições. Eu já as apresentei todas aqui, mas como foram muitas informações, talvez você não tenha guardado. Então, eu pergunto para você, o que é que você aprendeu da história de Jacó que você pode aplicar na sua vida? Pense um pouco. O que você aprendeu? Eu vou dizer aqui para você o que eu vi nessa história. O favoritismo destrói relacionamentos, gera ciúme, amargura, violência. Usar de mentira e manipulação para obter o que se quer sempre traz consequências destrutivas. Os fins nunca justificam os meios. A amargura pode se transformar em ódio e em desejo homicida. Não permita que a amargura domine o seu coração. Entregue ao Senhor, que o sol não se ponha sobre a sua ira, para que não se transforme em raiz de amargura e envenene a sua vida. Entrega isso para Deus. Todo enganador um dia acaba sendo enganado. Não tem como fugir disso. Mas podemos confiar nas promessas de Deus. Se Ele diz para você que é ir para um lugar, vá. O Senhor irá com você. Se Ele diz que é para você fazer algo, faça. Ele vai te capacitar. Ele vai te proteger, se for necessário, como protegeu e fez prosperar a vida de Jacó, agora Israel.
E Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida, desde que você o ouça e obedeça. E, finalmente, Deus quer transformar a sua vida. Você sente que podia ser um pouquinho melhor do que é? Eu sinto. Só eu sinto. A gente precisa da ajuda de Deus. A gente não consegue se transformar. A transformação tem que vir de fora para dentro. Tem que ser a ação do Espírito Santo na nossa vida, transformando o nosso Jacó no nosso Israel. Confie no Senhor, para que Ele mude a sua história, como Ele mudou a história de Jacó. Você quer confiar no Senhor? Eu quero orar por você.